Vocês já pararam para pensar em relação aos dinossauros? Você já reparou que na Bíblia não fala sobre dinossauro? Porém, porém, todavia, eu não sei como é que se fala, eu sempre esqueço, mas... E isso é o que eu acho, tá? Mediante o que eu estudei na Bíblia, o que eu... colocando um pontinho aqui, outro pontinho aqui, o que eu entendi, posso estar errado, posso estar completamente errado, também posso estar certo, mas não completo, mas posso também estar certo. A Bíblia, ela relata sobre absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. De Gênesis a Apocalipse, do início até o fim, alfa e ômega. E ela não fala sobre dinossauro. Pô, mas a Bíblia vai falar sobre dinossauro? Não, ela não fala sobre dinossauro, porque não existiu dinossauros. O que a gente tem, que a gente fica vangloriando, desculpa, que a gente fica dando glórias aí nos museus, são simplesmente o esqueleto de animais que a gente tem hoje, que são pequenos, né? De galinha gigante, de cachorro gigante, de peixe-boi gigante, entendeu? Por que eu digo isso? Porque se você pegar... eu não vou botar link, não vou botar foto, eu tenho preguiça de fazer isso. E esse canal é mais para você poder tentar entender junto comigo, entendeu? A gente tentar entender junto e fazer você, meu cabritinho, você lê a Bíblia. Por favor, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que a Bíblia vale muito a pena. Vai abrindo coisas na sua cabeça que você fica... Nossa Senhora, é muito legal a Bíblia. Não é só cara, ó, Deus é tão maravilhoso que ele fez a Bíblia, ele fez as pessoas escreverem a Bíblia mediante os seus ensinamentos, que ela não fala só sobre religião, só sobre ele, fala sobre absolutamente tudo. Você fica assim, caraca, que maneiro. É sério. Se você pegar o esqueleto de um pug, cachorro pug, você vai ver que é muito monstruoso. Se você for fazer uma reconstrução mediante o que você acha, né, o que você acha, você vai ver que você vai montar um monstro. E é só um pug. A mesma coisa em relação a um poodle, em relação a um pitbull, em relação a uma galinha. Se você for fazer mediante ao que você... Eita Jesus, tem um bicho aqui na minha cara. Se você for fazer mediante a esse tipo de coisa, você não vai conseguir compreender. Né? Você vai criar um bicho novo mediante um esqueleto de uma coisa que já é conhecida. Por que eu digo isso sobre os dinossauros? Foi descoberto, e não há pouco tempo, já tem muito tempo, só que eles pararam de falar sobre isso. Mas foi descoberto que não tinha como os dinossauros serem répteis, né? Porque répteis são criaturas de sangue frio. E para eles serem criaturas de sangue frio, eles precisam estar continuamente num tempo, né? Muito muito frio, né? O corpo deles é em base a isso. E eles não teriam como sobreviver aqui, porque iriam ressecar eles, entendeu? Eles precisariam ficar molhados o tempo todo. E nós temos inúmeros tipos de dinossauro, correto? Correto, bonitinho, legal, pipipipopopó. Só que, se colocarmos penas, e foi descoberta há pouco tempo, uma pena gigante de uma galinha gigante. Então, provavelmente os dinossauros, que a gente tanto acha aí que são esses bichos aí que ficam fazendo aqueles barulhinhos e comem pessoas quando tá dentro do vaso sanitário, são umas galinhas gigantes. Por quê? Pensa comigo, o Tiranossauro Rex, ele é um bicho gigantesco com uma patinha atrofiada, correto? Se você pegar uma galinha e tirar todas as penas dela, você vai ver que ela é um Tiranossauro Rexzinho e também tem as patinhas atrofiadas. E as patas do Tiranossauro não tinham dedos, não eram dedos. Eram só duas coisinhas assim, entendeu? Como se fosse a extensão da asa. E galinha não voa, ela plana, correto? Ok, bonitinho. E há pouco tempo também foi descoberto que não tinha como os animais serem, né, répteis, e sim, ainda mais que eles são ovíparos, e eles ser de pena ou de pelo, porque por causa do ambiente, o clima daquela época, eles conseguiriam sobreviver à temperatura, as coisas todas. E algumas pessoas já fizeram os estudos em relação a como era a temperatura naquela época, tal, 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 tal. Aí você me fala, tá, mas isso daí é em base no quê? Aí vem a Bíblia. Gênesis 6. Corrupção da humanidade.
quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas. Aí vem Enoque. Enoque também fala sobre isso. Enoque é um apócrifo, é um texto apócrifo gnóstico que ele... Eu acho que ele estava na Bíblia, mas retiraram, aí colocaram ele para poder ser diferenciado, porque iria ser muito misticismo, e eu acho que naquela época a Igreja Católica, ó, religião, a Igreja Católica não queria, entendeu? Aí meio que tiraram, não quiseram colocar, não a Igreja Católica, mas não quiseram preencher na Bíblia, porque eu acho que seria muita explicação, que eu acho que não seria necessário, entendeu? Uma explicação de uma explicação onde... Isso daqui a gente já não lê, imagina se tivesse o Enoque. Então é preferível o Enoque ficar separado. E as pessoas que quiserem saber sobre esse tipo de coisa, elas lerem Enoque, que Enoque fala sobre isso. Então, quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. Filhos de Deus, por quê? São os anjos. Os filhos de Deus são os anjos. E Enoque fala sobre isso, tá? O Senhor então disse: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida só de 120 anos. Naquele tempo, viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geraram filhos. Estes são os heróis, tão afamados dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor, e disse: exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Por que eu falo sobre isso? Os anjos desceram dos céus, tiveram relações sexuais com as mulheres humanas, criaram os nefilins, que também está no apócrifo de Enoque. Os nefilins. Os nefilins eram inicialmente humanos, normais, só que eles iam crescendo continuamente. Por quê? A grandeza dos anjos é muito grande. É o que explica. Porque eles falam que os anjos são gigantescos, mas eles podem se diminuir. Você tá me entendendo? Tanto é que a gente tem, em relação a Miguel, a Rafael, a Gabriel, que foram anjos que se diminuíram ao tamanho dos humanos. Só que aí que tá. Eles começaram a crescer, começaram a se alimentar de toda a colheita dos seres humanos. A fome deles era tão grande que eles começaram a comer os animais dos seres humanos. E quando os animais, isso está em Enoque, e quando os animais já não tinham mais para poder se alimentar, eles começaram a comer os seres humanos. Entendeu? Porque a fome deles era muito grande. Muito, muito, muito grande. E tem, como eu falei, em Enoque tem essas coisas. Tanto é que eu falo que... Por que era mal? Por causa, tá vendo? Porque aos olhos de Deus era muito mal essa coisa. Porque eles estavam praticando canibalismo. Eles praticavam o canibalismo. E canibalismo é completamente errado. Ainda mais pra você matar um ser humano para poder comer a sua carne, e nós temos alma. Não é que animal não... Acho que animal não tem alma, não é isso. Mas é completamente diferente do que é o dos seres humanos. É uma parada mais... Mas aí só Deus vai responder mesmo em relação a isso. Ou futuramente pode ser que a Bíblia ela responda, porque ela responda todas as nossas dúvidas. É maravilhoso isso. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Aí por que eu falo em relação ao canibalismo? Por quê? O dilúvio. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito. Noé? Não, a humanidade nova? Desculpa, gente. Ah, aqui. A humanidade nova. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundo, disse-lhes, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo o animal da terra, toda a ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues nas mãos. Tudo que se move e vive... Acho que eu falei sobre isso no vídeo passado. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Tudo que se move e se vive vos servirá de alimento. Eu vos dou isto, como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com sua alma com sangue. Carne com sua alma com sangue. Não é um animal. É um outro ser humano. Porque naquela época, antes do dilúvio,
os nefilins estavam se alimentando de outros seres humanos por causa da sua fome voraz. Então Deus fez uma nova aliança. Somente não comereis carne com a sua alma, com sangue. Eu pedirei conta de vosso sangue por causa de vossas almas. A todo animal, ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. Qualquer animal e qualquer ser humano que matar outro ser humano, Deus irá fazer conta do seu espírito, porque matou uma coisa que Deus tanto ama, que somos nós, os seres humanos, entendeu? Ele vai pedir conta por isso que aconteceu. Pedirei conta à alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Sede, pois, fecundos e multiplicáveis, espalháveis sobre a terra abundantemente. Então, você está vendo? Naquela época existiam gigantes. Para você poder ter gigantes naquela época, os animais também tinham que ser grandes. Porque imagina, um bicho do tamanho de um prédio aí, comendo uma galinha desse tamanho. Não era dessa forma. Aí vem a forma dos tiranossauro. A forma dos Velociraptor. Porque se você reparar, são galinhas. Só que eles foram diminuindo, você tá vendo? Por isso que eles foram sumindo. Do mesmo jeito que nós diminuímos, e não só pelo fato dos anjos e dos nefilins. Porque tudo indica, o que tudo indica, que nós éramos gigantes porque vivíamos mais de 900 anos. Tinha, tipo, Matusalém viveu 900 anos, Adão viveu 800 e poucos anos. Você tá me entendendo? Todo mundo viveu muito tempo. Só que depois disso tudo, depois que a gente começou a diminuir por causa do nosso ego, de achar que nós somos melhores do que Deus, a gente foi diminuindo de tamanho por causa do nosso ego. Nós fomos diminuindo o tamanho. E do que viver por 900 anos, a gente começou a diminuir também a nossa quantidade de vida. Por isso que Noé fez uma arca, segurando todos os animais, para poder depois disso eles se multiplicarem, entendeu? Então, tipo, é muito verídico. Se você parar para poder colocar não só religião, mas se você colocar religião e ciência na mesma ponta da flecha, você vai ver que os dois andam completamente juntos e é perfeito o cálculo. Mas aí alguns estudiosos podem fazer isso e fazem, estão fazendo, hoje em dia tem as pessoas que estão fazendo, porque realmente bate muito certinho, né? Essa parada da galinha gigante ser um T-Rex. Que loucura, né? Maneiro. Já parou pra pensar?